Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos compreender a vontade de Deus, ser instrumento e expressão dessa vontade e podermos, como Paulo afirmar, completei a carreira. Será que entendemos isso? Será que compreendemos a importância disto, de exercermos a vocação que nós temos em Deus, o nosso chamado, responder de maneira que cumpramos o nosso propósito, como filhos, como instrumentos, de maneira que a vontade do Pai seja revelada e expressa por meio de nossas vidas? Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 4, versos 7 a 8, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que nós precisamos entender que essa é a convicção que nós precisamos ter, que completamos a carreira, que fizemos a vontade de Deus, que fomos o instrumento, a expressão da sua vontade, atuamos de forma efetiva no corpo, fomos instrumento na vida das pessoas, que as ajudamos na sua jornada, que ensinamos, que transmitimos o que aprendemos, que fomos expressão de nosso Deus, expressão de Cristo no corpo, ajudando, suportando, fortalecendo, animando, consolando uns aos outros, conduzindo à maturidade, ao crescimento, conduzindo cada um à expressão da vontade do Pai. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos compreender a vontade do Pai e sermos instrumento dessa graça, dessa misericórdia diante das pessoas. Não se trata de vivermos mais ou menos, não se trata de vivermos nossa religiosidade, não se trata de achar que o Evangelho tem como propósito fazermos algumas coisas, nos esforçarmos, nos empenharmos em agradar a Deus, para que Ele possa nos recompensar, nos abençoar e nos dar a coroa da vida. Será que é disto que trata o Evangelho? Não é. Nós sabemos que não. Jesus disse que nós, se quisermos ser seus discípulos, deveríamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. A vida do Evangelho se trata em revelarmos o reino, em cumprirmos a vocação, em cumprirmos o nosso propósito, andarmos segundo essa vocação. Fomos chamados para sermos cidadãos do reino de Deus, povo de Deus, sacerdotes de Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Não vivemos Deus na nossa individualidade, mas é por meio do corpo, da igreja, da família, onde fomos inseridos como pedras vivas de um templo que Deus está construindo. E nós temos um papel, temos uma função. Somos responsáveis por expressar e revelar o Pai a cada um, para que haja o crescimento, o amadurecimento, para que haja transmitir do conhecimento, de maneira que os que vierem depois possam continuar a fazer segundo o mesmo princípio, segundo o mesmo fundamento, entendendo a vontade de Deus, sendo instrumento dessa vontade e sempre levando uma mensagem viva, uma mensagem que traduz a justiça, a graça, a misericórdia de Deus. Precisamos entender, completar a carreira é vivermos segundo a vocação, respondendo de forma efetiva ao chamado, cumprindo como uma oferta às pessoas para que elas possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. É disto que trata o Evangelho, é disto que trata a vontade do Pai. Não temos outra maneira de viver. Podemos querer ouvir coisas que nos agradam, que agradam ao nosso coração, que nos satisfaz, que nos alegra. Mas a mensagem do Evangelho é muito simples. Ela fala de morrermos para nós mesmos e de vivermos uma vida plena, uma vida abundante em Deus, segundo a sua vontade, agindo como seus imitadores, levando a justiça, levando a graça, levando a misericórdia ao alcance de todas as pessoas. Esse é o nosso papel, essa é a nossa vocação, revelarmos o reino, manifestarmos o nosso Deus ao mundo.
sermos o bom perfume de Cristo, sermos como cartas vivas, levando as pessoas ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Completar a carreira é entendermos que temos que ser a oferta e fazermos das nossas vidas a oferta em favor das pessoas como um culto agradável a Deus, como um culto com entendimento que o expressa, que o revela ao mundo. Se entendermos isso, poderemos dizer: completei a carreira, guardei a fé. E nós precisamos entender que viver o Evangelho é vivermos por fé, pela palavra, convictos da obra que Ele realizou em nós, em nosso favor, nos capacitando e nos habilitando para vivermos o reino de Deus neste mundo, expressando e revelando o Pai a todas as pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento da sua justiça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.